Pressionadas pela constante escassez de recursos financeiros, as universidades públicas buscam caminhos para se fortalecer. Com esta perspectiva, o governo abriu as discussões sobre um novo programa, o Futurice, que prevê parcerias entre a União, as universidades e as organizações sociais, aumentando a autonomia das unidades de ensino. O assunto é polêmico e sobre ele vamos conversar com Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação. Secretário, a gente poderia começar essa entrevista falando exatamente o que é o Futurice. Qual é a grande proposta do Futurice? O Futurice, ele é uma nova estratégia de financiamento para as universidades e institutos federais e é mais do que isso, é um plano de desenvolvimento econômico e social. Nós estamos respeitando tanto o artigo 207 da Constituição, no que diz respeito ao fortalecimento da autonomia financeira das universidades, ao mesmo tempo que também busca reduzir as taxas de insucesso e aumentar a empregabilidade dos nossos jovens. Então, o Futurice, ele é facultativo, tem um princípio da consensualidade e a ideia é que a gente resgate a própria ideia de concepção das universidades, que é formar os nossos alunos para o mundo do trabalho. Agora, há uma certa proposta do Ministério de que, embora seja facultativo, quer dizer, a universidade que aderir tem que aderir a todo o programa. Isso, todos os programas educacionais, eles sempre tiveram um impacto mais geral, né? Então, assim como foi o Reúne, como foi a EBSER. Agora, lógico que no Futurice a gente também vai tratar as especificidades. Então, a gente vai utilizar indicadores de resultado, mas vai levar em conta a capacidade institucional de alcançar aqueles indicadores. Esses indicadores serão discutidos com as universidades, até para que a gente seja justo. Por que eu falo que é um programa de desenvolvimento econômico e social? Nós temos um modelo no Brasil, muitas vezes, de assistencialismo, sem nenhuma restrição fiscal, ou de meritocracia só dos mais ricos. No Futurice, nós estamos implantando a cultura do esforço. É onde você pegou o bastão e onde você entregou. Então, a variação percentual desses indicadores refletirá essas especificidades. Há algum risco de que, com essa certa autonomia financeira das universidades, o MEC deixe de repassar recursos para as universidades? Nenhum risco. Esse planejamento orçamentário está garantido na Constituição, nas leis orçamentárias e na própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a LDB. Então, são recursos adicionais, como é feito lá fora. Você tem um recurso mínimo do orçamento público e tem um recurso adicional que é privado. Então, essas parcerias público-privadas é para facilitar e para dar mais previsibilidade à execução do orçamento das universidades. Há, inclusive, a previsão de que esses recursos eles venham através da Lei Rouanet, né, que seria ampliada também para beneficiar as universidades, através da doação de ex-alunos. Agora, não há uma tradição no Brasil, como há em outros países, dessa doação dos ex-alunos das universidades, de certa forma, facilitar a captação financeira dessas universidades. Como é que será feito o esforço para criar uma cultura de certo carinho do ex-aluno com a sua universidade? Perfeito. Acho que você pegou o fio da meada. O Futurice veio para inovar. Ele veio para mudar uma cultura, tanto uma cultura de empreendedorismo e de inovação dentro das universidades, assim como também um senso de pertencimento daqueles que passaram pela universidade e fizeram da educação uma alavanca para o seu crescimento social e econômico. Então, é muito comum lá fora essas doações e aqui acho que a gente precisa exercer ainda mais a nossa autonomia, que para nós é dar mais transparência e mostrar os resultados que a gente dá para a sociedade. A educação é um bem público, ela recebe subsídios da sociedade. A partir do momento que nós começaremos a mostrar mais resultados e as externalidades positivas, as pessoas vão querer se engajar mais, doar e, acima de tudo, também investir. A gente está criando instrumentos financeiros para que as pessoas não só doem, mas como também ganhem dinheiro com os projetos e ações que serão desenvolvidas nas universidades no âmbito do Futurice. Essas doações, elas seriam passivas de algum desconto, algum incentivo fiscal, desconto em imposto de renda, por exemplo, alguma coisa parecida? A Lei Rouanet permite isso. Esse é um ponto importante. Na Lei 13.800 de 2019, que fala dos fundos patrimoniais, previu-se no Congresso
esse desconto no imposto de renda. Mas para que seja descontado, para que tenha um incentivo tributário, a gente tem que ou aumentar alguma outra contribuição ou reduzir uma outra despesa. Nesse momento, a gente está buscando caminhos. E o próprio Congresso Nacional, onde é o palco da democracia, também buscará esses caminhos para que, se achar oportuno, possa fazê-lo. Não é a raiz do problema. Acho que, na verdade, o que a gente tem que incentivar é o senso de pertencimento para que as pessoas doem, e o incentivo tributário já é um bônus. Um upgrade. Uma outra questão que é muito levantada na universidade é que a universidade ela gera pesquisas e gera soluções que normalmente, em grande maioria, fica restrito ao campus. Ela acaba não circulando no âmbito da sociedade. São tecnologias inovadoras que acabam não sendo patenteadas, não sendo desenvolvidas a partir da pesquisa feita no campus. O Futurice, de certa forma, vai trabalhar também nesse caminho? Com certeza. São 3 eixos, né? Empreendedorismo, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e internacionalização. Então, a gente precisa ter um ambiente de negócio, um ambiente inovador que atraia tanto o setor privado quanto os nossos alunos, que tem uma geração maravilhosa que está chegando aí com várias ideias. Nós temos que nos adaptar a eles. Eles serão a solução do nosso país. Então, hoje a gente tem um foco grande em registro de patentes, mas muito pouco em exploração de patentes. Então, essa aproximação, que a gente chama de matching, né? Entre alcance de desejos comuns entre o setor privado e a universidade, fará com que a gente possa explorar mais essas patentes e a própria universidade poderá ter um percentual de royalties futuro, ou seja, é um recurso adicional que vem para ela no longo prazo. Tenho certeza que, se a gente quer uma indústria 4.0, a gente tem que ter uma universidade 5.0. Certo, é fundamental, né? Tudo passa pela base educacional. Uma outra questão também muito discutida nas universidades e que o Futurice, de certa forma, contempla, esses 3 eixos, né? Quer dizer, o empreendedorismo, né? A internacionalização e a geração de tecnologias, de novas tecnologias. Como é que funcionará esses eixos? Esses 3 eixos, eles terão indicadores de resultado, que acho que essa é a grande revolução que a gente está fazendo. A universidade está muito amarrada no direito administrativo, que foca muito em processo, né? A Lei 8666, 8.112, toda a fiscalização do TCU, da CGU. Então, o que a gente quer é que a universidade seja avaliada pelo seu resultado. E acho que isso tende a inflexionar muito o resultado, que é o que acontece lá fora, com o Vale do Silício, por exemplo, né? As universidades na Coreia do Sul, em Israel, na China, são dessa maneira. Então, elas são berço de inovação. É difícil você tratar a inovação da mesma forma que você vai comprar uma caneta por meio de licitação. Tem que tratar de forma diferenciada. Então, a gente entende que o berço da criação é o capital humano. Nós temos o capital humano e o que a gente quer é que o ambiente universitário seja cada vez mais colaborativo, competitivo, ético e propício sempre a gerar negócios. Como seria essa geração? Quais seriam os principais negócios a serem gerados na universidade? Como é que esse empreendedorismo vai atuar de maneira mais concreta nas universidades? Bem, acho que a gente tem que sempre olhar não só os casos brasileiros, como lá fora. No Brasil, por exemplo, o iFood, né? Um aplicativo que todos nós usamos aí para comprar comida e entrega a domicílio, surgiu de ideias na USP. Então, casos como esse tem vários. Nos Estados Unidos, né, o Airbnb, o Uber, saiu lá do Vale do Silício. Então, a ideia é que a gente tenha um ambiente favorável para que tanto o professor, o técnico administrativo e o estudante possam compartilhar ideias e a gente criar instrumentos financeiros que auxiliem nesse processo e que todos possam ter uma remuneração adicional por isso. E não só as pessoas físicas, como também especialmente as nossas instituições federais de ensino, que estão aí para alavancar o nosso crescimento e desenvolvimento também. A gente está falando muito aqui em tecnologia, em desenvolvimento. As áreas, digamos, que são mais afeitas aos estudos sociais, né? Como sociologia, filosofia, como essas áreas podem ser beneficiadas pelo Futurice? Bem, o Futurice é um programa transversal, universal. Ele não fala em nenhuma área específica. O Futurice ele visa ter uma cultura
mas de ensino interdisciplinar. Então, áreas como essa de direito, de educação, a gente tem várias startups que foram geradas nessas áreas. Inclusive, teve duas na área de educação que não abriram nem o capital aqui no Brasil, foram direto para Nova York. E são da área de educação. Agora, lógico que também muitas vezes usa tecnologia. Então, eu diria que se o matemático vai fazer o algoritmo, o departamento de ciência da computação vai trazer uma interface mais fácil de utilizar e o pessoal da humanas vai entender a demanda. Então, ele entende o comportamento humano. Então, essa colaboração entre as várias áreas, esse pensamento multidisciplinar, que vai fazer com que a gente reduza nossas taxas de evasão, aumente nossa empregabilidade e, acima de tudo, gere cada vez mais produtos que visam aumentar a autonomia financeira das universidades por meio de recursos adicionais. A internacionalização que é contemplada no programa, como é que ela se dará? Eu acho que também é uma outra revolução. Nós, brasileiros, nos promovemos muito mal. Nós temos universidades maravilhosas, nós temos um patrimônio maravilhoso. E muitas das vezes a gente só olha para de certa forma, alguma parte negativa da universidade. O que a gente quer olhar é o que está dando certo. O ministro fala muito isso, de separar o joio do trigo. Então, a gente precisa entender que a gente está competindo com o mundo, a gente precisa se abrir às novas ideias, abrir aos novos mercados, atrair investidores. É a primeira vez na história da humanidade que tem mais dinheiro do que instrumentos financeiros. O que o futuro se visa é ter uma carteira de negócios, de projetos, para que a gente atraia não só doações, como também investidores para alimentar a ideia desses milhões de alunos maravilhosos que querem ter sua startup, querem ter sua autonomia financeira. E eu acho que a gente está transformando esse ambiente. É aos poucos, mas a gente está fazendo uma revolução silenciosa. Esse recurso, como ele será gerido? Em parte, ele será gerido pelas organizações sociais que estarão em parceria. Em parte, será administrado pelas reitorias. Como é que se dará isso? Como é que será a gestão desses recursos? Perfeito. Esse é um ponto muito importante que gerou uma polêmica no início, agora acho que já está bastante resolvida, no sentido de que a autonomia da universidade está respeitada a partir do momento que é o Conselho Superior que determina quais são as atividades que a universidade quer executar diretamente. Hoje, essas instituições de ensino, elas já trabalham com fundações de apoio, com organizações sociais. Então, assim, a gente vai tornar um ambiente juridicamente mais confortável, digamos assim. Mas a gente não vai obrigar a universidade a executar as suas atividades com essa ou aquela organização social ou fundação de apoio. É uma escolha da universidade. O que a gente vai fazer é premiar os indicadores de resultado nos 3 eixos que eu mencionei: empreendedorismo, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e internacionalização. A gente está dando os meios, mas a gente vai premiar o resultado. Então, essas atividades hoje, elas são muito importantes para o sucesso do Futures. As fundações de apoio, por exemplo, hoje já captam 5,5 bilhões de reais em parcerias com empresas no âmbito das universidades. Então, a gente está dando mais segurança jurídica para que elas tenham ainda mais êxito. Quer dizer, essa ponte que ela fará, quer dizer, ela será beneficiada também, claro, como parceira que mas ela, sobretudo, irá carregar mais recursos para as universidades que aplicarão em novas pesquisas e novas tecnologias. Quer dizer, é basicamente essa a intenção do programa. Isso, acho que é uma regra de ouro da inovação. Nós queremos ter mais recursos, mas para que isso não vire despesa obrigatória, seja investido em pesquisa e inovação. Eu acho que, inclusive, essa é a grande razão do sucesso das universidades paulistas, a USP e a Unicamp, estarem à frente das universidades federais nos rankings internacionais, sendo que as universidades federais, inclusive, têm um orçamento maior. Então, a gente precisa alocar melhor, ter uma eficiência alocativa dos nossos recursos. E, além disso, nós acreditamos tanto no potencial das universidades que nós vamos integralizar imóveis da União, que estão hoje com uma gestão muito aquém do desejável. Nós vamos começar a fomentar por meio de fundos de investimento para que a gente possa atrair cada vez mais investidores para alimentar o sucesso e o sonho de milhões de alunos na sua pesquisa, na sua inovação, na sua startup. Essa questão dos imóveis, a Universidade de Brasília é, de certa forma, um exemplo disso. Ela tem um patrimônio em imóveis imenso, né? Quer dizer, seria a melhoria da gestão desses imóveis para que isso gerasse mais recursos para as universidades. E isso seria feito pelas organizações sociais
que administrariam esses recursos? A UNB é um exemplo importante, né? Ela tem, inclusive, seus imóveis detalhados na própria lei de criação da universidade. E era o desejo, né, dos seus criadores, uma fundação autônoma que pudesse ter, a partir dos imóveis bem geridos, um recurso de longo prazo, né? E teve auditoria na CGU dizendo que, se simplesmente cobrasse o preço de mercado, a UNB teria aí mais de 50 milhões de reais aí no seu orçamento. Por que às vezes a UNB não teve incentivo? Porque ao gerir diretamente o seu imóvel, esse recurso vai para o Caixa Único do Tesouro Nacional e fica sujeito ao contingenciamento, à PEC do gasto, então muitas vezes não teve um incentivo claro para isso. Com o Futurice, a gente vai tornar esse caminho ainda mais fácil. E aí é lógico que a gente quer uma gestão profissional. E gestão profissional em imóveis não compete muito às universidades, compete ao mercado financeiro ou à organização gestora de um fundo patrimonial, que pode ser uma organização social ou uma fundação de apoio. E temos vários instrumentos financeiros, como fundos de investimento imobiliários, que inclusive com a redução da taxa de juros se tornam um instrumento financeiro mais atrativo do que título público, por exemplo. Agora, ainda é um pouco essa questão da gestão dos recursos. Ainda está em aberto, me parece, se haverá um fundo único ou se cada universidade terá seu fundo próprio. Como é que está a discussão dessa questão? Ótima pergunta. Todas as universidades têm a sua autonomia respeitada, né? E elas podem criar o seu próprio fundo patrimonial. Isso está garantido pela lei. O que a gente vai fazer é, a partir dos imóveis da União, que pode gerar recursos adicionais para as universidades. E aí a gente vai fazer um benchmark internacional. Nós estamos conversando com vários investidores estrangeiros, inclusive muitas das universidades americanas têm a sua responsabilidade e a sua sustentabilidade financeira a partir desses fundos, chamados Endowment Funds, que eles investem tanto em imóveis, como em startup, como em inovação. Então, nós estamos atraindo esses investidores para investirem em imóveis e nas todas as outras possibilidades que as universidades têm. Então, elas podem fazer sozinhas ou podem pedir ao auxílio do MEC, que ajudará ela a caminhar esse longo percurso. Porque existe uma diferença muito grande entre as universidades. Algumas que têm dificuldades de caixa bem maiores do que outras, né? Quer dizer, a tentativa de se buscar uma equalização entre essas universidades, essas capacidades de investimento das universidades. O Futurice também está se preocupando com isso? Perfeito. O Futurice ele visa também reduzir as assimetrias na largada, mas ele também quer premiar a chegada. Então, hoje, o fato é que o planejamento orçamentário ele é desigual. Vão muitos recursos para o Sudeste e poucos para o Norte e Nordeste. Então, a título de exemplo, mais ou menos o custo por aluno é R$31 mil por aluno, né, por ano, nas universidades, em média. No Maranhão, por exemplo, é 16. Então, Maranhão, Amazonas, acabam recebendo menos recursos do que a UFRJ, do que a UNB. Então, ele também visa reduzir essas desigualdades e, acima de tudo, também premiar os esforços. E não quer dizer que a gente está querendo fazer um assistencialismo, não. Nós entendemos que, a partir do momento que nós reduzimos as barreiras, que um aluno de Mossoró tem acesso à internet, eu tenho certeza que ele vai poder competir em igualdade com um aluno de Harvard, por exemplo. Eu acredito nos nossos alunos, acredito nas nossas universidades, mas nós temos sim que, acima de tudo, criar um ambiente mais favorável para a inovação. Até que ponto o Futurice irá criar um ambiente de melhoria para os laboratórios das universidades, por exemplo, que é sempre uma questão crucial das universidades, os equipamentos, né, o necessário para o ensino. Como é que o Futurice está prevendo a melhoria desses ambientes? Perfeito. Essa própria aproximação do setor privado em relação às universidades faz com que eles também invistam em equipamentos para gerar a inovação e com que eles podem economizar, inclusive, muitos recursos no longo prazo. Isso já acontece hoje. E, ao mesmo tempo, a gente vai incentivar com o nosso orçamento para que a gente invista realmente no desenvolvimento de boas ideias e bons projetos. Então, uma universidade ela pode ter um laboratório comum
entre várias empresas, aquelas empresas usam e compartilham aquele equipamento e aí, a partir do seu sucesso, eles pagam intertemporalmente um royalty para que a universidade tenha sempre o melhor equipamento, o equipamento de ponta. Então, isso você vê em todas as universidades. A gente sempre fala em organização social, parece um tema muito complexo, né? Mas, por exemplo, a Embrapi. A Embrapi, ela nasceu, inclusive, no coração da Embrapa, que é um grande exemplo de inovação. A Embrapi é uma organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e também no qual o MEC é interveniente. Nós queremos criar unidades Embrapi para que elas ajudem na captação do recurso próprio. Então, o que o futuro se quer? Que a universidade foque na sua vantagem comparativa, que é pesquisa, ensino e extensão. E a parte de aproximação com o setor privado, a gente possa ajudar nesse caminho, para que a gente tenha recursos adicionais. A partir do momento que esses recursos começam a transformar vidas, tenho certeza que o futuro se contagiará o coração de todo mundo acadêmico. E como é que está o mundo acadêmico frente ao Futurice? Quer dizer, como é que está a receptividade? Porque já foi aberta, de certa forma, uma discussão sobre o assunto, né? E as universidades já estão, de certa forma, como sempre, inquietas na discussão do assunto. Como é que está a receptividade? Perfeito. Eu sempre digo que o Futurice já deixou um legado. Nós colocamos a educação no centro de debate do desenvolvimento do nosso país. Inicialmente, as universidades, algumas tiveram muita resistência, mas é muito menos pelo conteúdo que estava no Futurice e muito mais pelo ambiente polarizado que vivemos hoje. O fato é que muitas delas se manifestaram, assim, criticando o programa e, na prática, nos auxiliou a gente pegar essas sugestões e melhorar ainda mais o texto. Então, essa resistência tem mudado, tem reduzido ao longo do tempo e é importante que acaba refletindo a própria pluralidade no meio acadêmico. Nenhum programa educacional teve 100% de adesão no dia 1, mas todos eles aconteceram com o tempo. Aconteceu com o Reúne, aconteceu com a EBSER e toda essa polêmica sobre a autonomia universitária foi sempre o mesmo discurso ao longo do tempo. Na prática, hoje, não tem um reitor que quer voltar a gerir um hospital universitário. Todos eles querem que sejam geridos pela EBSER. Eles não perderam autonomia com isso. Então, o que a gente entende é que o exemplo, ele realmente arrasta. A palavra pode até influenciar, mas o exemplo é contagiante e é isso que a gente vai fazer com o Futurice. E o Darcy Ribeiro dizia uma coisa importantíssima, ele disse, ainda bem que eu tenho ideias para mudar. Então, é uma nova ideia que está sendo oferecida aos reitores. Darcy Ribeiro, é isso que eu acho uma parte importante. O Futurice, ele vê ideias positivas tanto dos pensadores de esquerda quanto de direita. Darcy Ribeiro, que é uma referência na esquerda, falava-se em fundo patrimonial, em uma UNB, uma fundação da UNB a partir de imóveis. A gente foi mais audacioso que Darcy Ribeiro. A gente não quer fazer um fundo patrimonial só para o UNB, não. A gente quer fazer para o Brasil todo. E, ao mesmo tempo, também a gente tem ideias maravilhosas da direita, como Milton Friedman, que fala em contratos de capital humano, que é uma justiça intergeracional. Você pagar por tudo aquilo que você usufruiu. Como a universidade e a educação gerou muitos benefícios para todos nós, nos compete a devolver e gerar mais oportunidades para o próximo. Quer dizer, seria, na verdade, um reconhecimento àquilo que foi recebido e, de certa forma, não é pagar uma dívida, mas, certamente, reconhecer o que a universidade fez por ele. Perfeito. E oportunizando, né, o sonho de muitos que ainda virão. Então, uma universidade sólida, sustentável financeiramente, proporciona o ingresso de mais alunos. E é tudo que a gente quer. Aumentar nossas taxas brutas de matrícula e, acima de tudo, estando aberto às várias ideias que estão lá fora também. E eu tenho certeza que o Brasil pode exportar grandes ideias. Nós temos uma grande indústria do conhecimento. A gente só precisa aprender a acabar com a nossa síndrome de vira-lata e entender que nós somos predestinados ao sucesso. E abrir oportunidades para novos gênios, que surjam novos Santos Dumont, né? Eu acho que esse é o ponto, né? A universidade, ela é a pílula da juventude. Nós devemos ser contagiados por uma geração que está entrando e que tem ideias fabulosas. E é só fazer com que a gente não os atrapalhe. É criar um ambiente favorável para que eles possam competir em igualdade de condições com qualquer país do mundo. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Para rever esta e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário crítico ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211.
é de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.